Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui a gente teve uma manhã bem pega de trabalho manual, né? E muito produtiva, muito boa, muito calma. Que o trabalho manual, ele parece, a gente que veio de São Paulo começa a fazer ele totalmente errado. Mas quando a gente adota um ritmo próprio da montanha, ele se torna um trabalho calmo e perseverante, perspicaz. Mas nós estamos aqui fazendo uma continuação nesse vídeo a falar dessas peripécias, né, maçônicas, desses truques para assediar e dominar nosso país, cujo objetivo é roubar toda a riqueza do país, né? E agora os propagandistas dos banqueiros, né, estão falando aí em família Rothschild. Vamos falar de família Rothschild. Bom, eles são um dos 11, vamos ver depois, lição de casa, ver o livro do Edward Griffin, que é um belo de um estudioso, que escreveu O Monstro da Ilha Jekyll. Ele escreve o advento dos 11 banqueiros maçônicos talmudistas, fanáticos, né, satânicos, envolvidos em pactos com o demônio e na especificidade demoníaca daqueles demônios babilônicos, né, Mamon, Baal, etc., totalmente ligados ao dinheiro e à oferenda de sacrifícios para obter esse dinheiro. Mas é tudo isso a fúria e a loucura dos juros, né, que eles têm na cabeça deles. Então, como nós católicos sabemos que os juros é proibido trabalhar, mexer com juros é proibido pela Igreja Católica, ela nunca retirou essa proibição, isso só desaparece quando a Igreja retira a proibição. Então, mexer com juros, mexer com gentes dos juros, com artifícios dos juros, com traquitanas econômicas maledicentes dos juros, é tudo proibido pela Igreja Católica e nós somos um país cristão católico. Os evangélicos estão se arvorando loucamente a se conectar com Israel, não se sabe porquê, mas a defender esses atos violentos de Israel, né? É uma espécie de heresia cristã que está se tornando muito parceira desses loucos, desses demônios e desses loucos, né? Israel, a Nova Jerusalém, está no céu, mudou tudo com o advento do cristianismo. Então nós temos na nossa fé visões e noções totalmente diferentes do que essas loucuras que eles estão propagandeando. Então, propagandear o Sr. Rothschild, a família começou mentindo para a Inglaterra que Napoleão tinha ganho a guerra. Então, tudo desabou nas bolsas e nos mercados ingleses, em 1850, aproximadamente. E esse Sr. Rothschild, tão honesto, né, mentindo que o Napoleão tinha ganho a guerra, ele comprou tudo, inclusive o Banco de Londres, o Banco Central de Londres. A City of London Company virou uma companhia, uma empresa dele, Sr. Rothschild, né? E é um dos 11 banqueiros um dos proprietários do Federal Reserve, né, que vai engolir agora os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está devendo para o Sr. Rothschild 120% do que ele produz. Vai tentar fazer guerra, não sei com que gasolina, mas os Estados Unidos vão tentar rolar a dívida, só que só de imposto ele tem que pagar 20% de imposto principalmente a família Rothschild e os seus parceiros, seus associados. Então, lá vem gente fazer propaganda deste tipo de pessoa que mentiu para toda uma bolsa de valores e um sistema bancário que o Napoleão tinha ganho a guerra para poder comprar de graça, porque tudo desabou. A palavra dele tinha peso porque ele tinha um modo de receber as notícias por pombo-correio bastante avançado na época. Então, vocês estão ouvindo que a família Rothschild cresceu,
uma epopeia econômica muito abençoada por Deus, ela conseguiu isso de 3 jeitos: pacto com o demônio, pacto com os demônios babilônicos, que tem aquelas traquitanas horríveis, toda aquela filosofia, aquela gnose tremenda, né? E mentindo. Então, é pura falcatrua, pura desonestidade, e formaram um sistema maçônico financeiro, né? Num tal mudismo para gentios, maçônico também, toda essa estrutura querendo morder toda a construção da civilização cristã. Eu não sei como eles não atacaram até as catedrais, mas todos os bancos e todas as empresas eles atacaram. E possuem propriedade através desses mecanismos financeiros de aquisição. Inclusive, aquisição totalmente desonesta do ouro durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Federal Reserve foi privatizado para eles, Rothschild, Rockefeller, todas as pessoas, né, essas famílias que casam um com o outro, com primos, e cria aquela teia de parentes que ficam donos daquilo tudo. Eles fizeram a aquisição do Federal Reserve em 1913, e o presidente que entregou para eles o Banco Central Americano, o Federal Reserve, disse: eu arruinei o meu país, se arrependeu. Eu sou o mais cruel dos homens. Entreguei a um bando de banqueiros sem limite, impiedosos, irracíveis, o destino de uma nação. Isso foi o que ele disse. Então, quando esses caras vêm vender Rothschild, vão ler os livros lá atrás que falam da aquisição do Federal Reserve. Inclusive o presidente Kennedy fez um discurso contra isso, querendo até estatizar o Federal Reserve. Morreu, vocês sabem como, e estudando a história vocês vão ver quem é a família Rothschild, o que é o Talmud, o que tem escrito ali dentro, tá? Pode ter 3.000 anos, pode ter 4.000 anos, pode ter um misto de 4.000 anos até o ano 500, em que essa gnose explodiu, 500 depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que essa gnose explodiu, mas é garantidamente a gnose mais perigosa que existe na Terra, tá bom? Claro que tudo encabeçado por Lúcifer, que é o grande conselheiro dessas elites financeiras. O pacto deles é luciferiano. Até na ONU, na OTAN, existe o pacto luciferiano de diversos indivíduos que se prostram como escravos dessa elite global financeira, tá bom? Então é bom falar um pouco disso para contrabalançar possíveis propagandas aí, mas que podem influenciar o nosso país, tá bem? À tarde falamos mais, que isso é muito importante. Um abraço, fiquem com Deus.